Graças a Deus, chegamos na lição número 8 do livro que nós estamos desfrutando, Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. E na lição anterior, a lição número 7, uma lição preciosíssima, nos trouxe o encargo da obra do Pai em relação a uma vontade eterna que Ele tem. E essa vontade é escolher e predestinar o homem para que esse homem possa concretizar e fazer a sua vontade na terra. E na lição número 8, que nós vamos estudar hoje, é uma lição que fala também da obra do Filho. A obra do Filho é uma obra de redenção, e não somente redimir o homem, mas também encabeçar todas as coisas criadas para que a vontade de Deus, a vontade do Pai, seja novamente estabelecida tanto no céu como aqui na terra. E nessa lição número 8, o título é A Redenção e o Encabeçamento do Filho. Nós vamos ler alguns versículos, e esses versículos vão, à medida que nós vamos avançando, eles vão nos esclarecer a respeito da redenção e do encabeçamento do Filho. Todas essas lições, tanto a 7 como a 8, elas estão baseadas em Efésios capítulo 1. Porque em Efésios capítulo 1 mostra a obra do Deus triuno em busca do homem que estava perdido. E para mim começar, eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 1, versículo 7. Aqui diz assim: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A redenção aqui significa que o homem ele está distante de Deus. Significa que o homem precisa ser restaurado novamente para que a comunhão entre ele e o próprio Deus seja novamente reatada. Isso significa que o homem ele precisa ser salvo. Eu e você, nós precisamos de redenção. Nós precisamos de salvação. Em Isaías, no capítulo 59, ali mostra que o pecado, ele distanciou o homem e colocou um abismo entre Deus e o homem. É isso mesmo, o pecado, ele tem essa característica. Primeiramente, ele leva o homem a se distanciar da vontade de Deus. E em segundo plano, ele causa uma separação entre o Deus Santo e o homem que caiu em pecado. Deus ele é santo, Deus ele é puro em si mesmo, a sua essência é de santidade. E ele não tolera o pecado, ele não aceita o pecado, mas por outro lado, Deus ama o pecador, Deus ama o homem. Então Deus estava num dilema. Em Isaías 59, gostaria de ler com vocês, depois nós vamos voltar para o livro de Efésios. Em Isaías 59 diz assim, no versículo 1 e no versículo 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, entre nós e o Senhor, há uma separação. E essa separação ela só pode ser restaurada por meio da redenção. Então a redenção, ela foi feita por meio de Jesus Cristo, graças a Deus. Nosso Senhor, ele nos redimiu. Em Efésios capítulo 1 diz que por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo, nós temos a redenção. Ele nos deu a redenção pelo seu sangue. Louvado seja o Senhor. Então os pecados nada mais é do que transgressão, delito que o homem faz por causa da natureza pecaminosa do inimigo de Deus que hoje está no homem. Por causa dessa natureza contrária a Deus,
havia um abismo de separação entre o homem e o Deus Santo. Mas o Filho, ele veio e ele nos deu a redenção. Essa redenção custou um preço altíssimo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, nos diz que essa redenção, nem o ouro e a prata poderia nos comprar de volta para Deus. Nem todos os ouros e todas as pratas que existem nesse mundo poderia nos comprar de volta para Deus. Mas algo muito mais precioso e valioso do que o ouro e prata nos fez voltar e nos reconciliar novamente com Deus, que é o precioso sangue de Cristo. No capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Graças a Deus. Então, não foi por meio de ouro e prata que nós voltamos novamente a Deus o nosso coração, mas por meio do sangue precioso de Cristo. Que sangue precioso! Hoje nós temos acesso a Deus, hoje nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça por causa desse sangue precioso. E é uma riqueza. Lá em Efésios capítulo 1 fala que essa redenção que nós desfrutamos hoje é segundo a riqueza da sua graça. Por que riqueza? Porque essa graça é tão rica. Quero explicar para vocês em poucos minutos aqui. No Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, para que o homem pudesse ser reconciliado novamente a Deus, à medida que ele cometia uma transgressão, à medida que ele cometia um pecado, ele deveria imediatamente imolar, matar um animal sem defeito. Isso mesmo, não era fácil. Você tinha que separar um animal, esse animal não deveria ter defeito nenhum, e assim você deveria imolar, matá-lo, e esse sangue representa a nossa reconciliação novamente com Deus. Então não era simples. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, leio com vocês, aqui diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, essa foi a maneira, a ordem de Deus no Antigo Testamento. Cada vez que o homem ele transgredisse a lei, ele desobedecesse os mandatos do Senhor, era necessário, para que houvesse reconciliação, haver derramamento de sangue. Então, cada momento que o homem transgredia, nós teríamos que oferecer a Deus um animal sem defeito e imolar e derramar todo o seu sangue ali, para que esse ato, essa atitude, fosse para Deus uma reconciliação entre o homem e ele. E imagina, isso não era fácil, porque para todos os pecados que nós temos, para todas as transgressões diárias que nós fazemos, deveria ter um animal para ser imolado. Então, centenas e milhares de animais deveriam ser imolados de acordo com a nossa desobediência, de acordo com os nossos pecados. E no capítulo 10, versículo 4, fala que esses animais, além de ser muito trabalhoso fazer isso, eles não removiam o pecado do homem, mas eles simplesmente cobriam o pecado diante de Deus. Então, no capítulo 10 de Hebreus, versículo 4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, mesmo no Antigo Testamento, mesmo oferecendo um sacrifício com animais perfeitos, sem defeito, mesmo assim, o pecado do homem não era removido de uma vez por todas. Ou seja, à medida que você pecava novamente, que você transgredia novamente,
você precisava novamente sacrificar um animal. Então, muito sacrifício, muito trabalho, muito esforço do homem para que pudesse chegar até um pouco à presença ou reconciliar com esse Deus santo e justo. Mas louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! No Novo Testamento, Cristo, ele é esse Cordeiro Pascal que foi imolado uma vez por todas e para sempre por minha e por tua causa. Gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 10, nesse mesmo capítulo, versículo 10 e 12. Diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Graças a Deus, uma vez por todas. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, a morte de cruz, o derramamento de sangue, ali não foi pelo Senhor, foi por mim e por você. E não precisa o Senhor vir morrer novamente pelos nossos pecados. Aquele ato que ocorreu há 2000 anos atrás, ele é um ato eterno, consumado, aprovado uma vez por todas pelo Pai. Então a obra do Filho é uma obra de redenção completa, perfeita, absoluta e eterna. E um terceiro aspecto, para nós terminarmos essa lição, é que além da redenção absoluta, concreta, agradável, completa que Cristo fez, uma vez por todas por nós, Ele também quer encabeçar todas as coisas. Ele quer ser a autoridade desse universo. Em Efésios capítulo 1, aqui mostra que a vontade de Deus é que o Filho governe a terra. E não somente a terra, mas todas as coisas criadas. Em Efésios capítulo 1, vamos abrir ali, no versículo 9, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a vontade da plenitude dos tempos. Então, a vontade do Pai, o Pai tem uma vontade, Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é que o Filho, Jesus Cristo, governe essa terra que hoje está envolvida com caos, injustiça, pecados, impureza, trevas, malignidade, todas as coisas malignas que o inimigo implantou nesse mundo. Cristo, ele quer restaurar essa terra e governar ela com justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então Cristo quer encabeçar. Agora, como que Cristo vai encabeçar? Por meio da sua vontade. Aí que entra a nossa missão como igreja, como filhos regenerados e restaurados e redimidos pelo seu sangue. Então a redenção não é simplesmente para nós vivermos em nosso conforto, vivermos na nossa vontade, vivermos nos nossos pensamentos. Não, Deus nos redimiu para algo muito mais grandioso, amado irmão e amada irmã. Deus nos redimiu para fazer a sua vontade eterna. E a vontade dele não é que nós ganhemos uma casa nova, um emprego novo, tenhamos as melhores profissões, tenhamos a melhor família, imóveis, vida financeira estável. Não. A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que Cristo e a igreja reinem sobre a terra. Essa é a vontade de Deus. Então eu gostaria de terminar lendo esse versículo. Diz assim, no versículo 20: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestades e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés,
para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude, ou seja, a expressão daquele que a tudo enche em todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Então, nessa lição nós vimos que a obra do Filho é uma obra de redenção e de encabeçamento. Mas esse encabeçamento é por meio da igreja, dos seus filhos redimidos e regenerados pela sua morte, pela sua ressurreição. Deus abençoe seu coração e nos espere até a próxima lição. Jesus é o Senhor.